provavelmente já ouviu a palavra santo antes, ou pelo menos já cantou ela em alguma música da igreja. E para a maioria das pessoas, essa ideia está conectada simplesmente a ser uma pessoa moralmente boa. Então Deus é santo porque ele é moralmente perfeito. Isso é uma parte da história. Mas na Bíblia, a ideia de santidade é ainda maior e mais rica. O que ela realmente quer dizer é que Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único ser que tem poder para fazer um mundo cheio de tanta beleza e vida. E todas essas habilidades tornam Deus absolutamente único, que é o significado da palavra santo. Um jeito legal de pensar na santidade de Deus é usando o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar. Ele é realmente poderoso, é a fonte de toda a vida no nosso planeta. Então poderíamos dizer que o Sol é santo. E na verdade a gente pode elevar ainda mais essa metáfora, dizendo que toda a área ao redor do Sol também é santa. Porque quanto mais perto tu chega do Sol, mais intenso ele fica. Exatamente. Então esse mesmo poder e bondade que gera toda essa vida também é perigoso. Quer dizer, se tu chegar muito perto do Sol, ele vai te destruir. E da mesma forma tem um paradoxo no centro da santidade do próprio Deus. Porque se tu estiver impuro, a presença dele é perigosa para ti. E não por ela ser ruim, mas justamente por ela ser muito boa. Então, a primeira vez que a gente vê esse paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus diz para Moisés tirar as sandálias porque ele está pisando em terra santa. Moisés cobre o rosto e teme, e Deus diz, ei, não chegue mais perto que isso. É bem intenso. Na verdade, é essa intensidade da santidade de Deus que é explorada com mais profundidade nas histórias do Templo de Israel, o principal lugar de habitação da presença santa de Deus. E no centro do templo tinha uma sala chamada de Santo dos Santos. Esse era o ponto de acesso à presença de Deus. E caso tu fosse um israelita e vivesse nessa terra ao redor do templo, ou fosse um sacerdote e trabalhasse dentro do templo, tu estaria próximo à santa presença de Deus, o que pode ser perigoso. Isso é um problema. Como isso devia funcionar, então? Bom, na Bíblia, a solução é que tu precisa se tornar puro. Tipo, se tornar moralmente puro? Essa parte é bem fácil de entender. Mas a Bíblia também passa um tempão falando de outro tipo de pureza, a pureza ritual, que é um estado onde tu se separa de qualquer coisa relacionada à morte. Tipo tocar coisas como doenças de pele, cadáveres e até alguns fluidos corporais. Tudo isso te tornaria impuro. E se tornar ritualmente impuro não é necessariamente pecado. O que é errado é entrar na presença de Deus enquanto tu está nesse estado impuro. E é por isso que Deus deu para os israelitas instruções bem claras para eles saberem quando estavam impuros e o que eles tinham que fazer para se tornarem puros de novo. E assim eles poderiam entrar no templo. É disso que trata o livro de Levítico. Exatamente, mas a coisa não termina ali. Essa ideia continua se desenvolvendo. Mais tarde, nas Escrituras, a gente encontra uma história bem interessante sobre um profeta chamado Isaías. Ele tem uma visão maluca, onde ele se vê no templo, diretamente na presença de Deus, e ele fica completamente horrorizado. Ele conhece as regras, ele não devia estar ali. E ele está bem preocupado se vai ser destruído. Então, uma criatura estranha, chamada de Serafim... Essa criatura é estranha mesmo. Totalmente. Ela voa até ele com uma brasa viva, encosta a brasa nos lábios de Isaías e diz uma coisa esquisita. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então essa brasa viva, de alguma forma, tornou Isaías puro. É super notável porque normalmente quando tu toca algo impuro, ele transfere a impureza para ti. Mas agora a gente tem uma nova ideia, onde tu tem essa brasa, um objeto super santo e puro, que toca Isaías e transfere a sua pureza para ele. Isaías não é destruído pela santidade de Deus, ele é transformado por isso. As implicações dessa história são enormes. Mas a gente tem mais um desenvolvimento, dessa vez com outro profeta, Ezequiel. Ele tem uma visão onde ele está em pé no templo e vê água escorrendo dali. E essa água vira uma corrente. Depois cresce e vira um rio profundo que começa a fluir pelo deserto, deixando um rastro de árvores verdes por onde passa. E por fim ele flui até o Mar Morto, tornando tudo fresco e vivo. Então, ao invés de se tornar puro primeiro e depois entrar no templo, a santidade de Deus aqui sai do templo, tornando as coisas puras, trazendo-as vida. O que isso significa? A gente não sabe, até conhecer esse homem, Jesus. Ele afirma que está cumprindo todas essas visões antigas, mas de formas surpreendentes e novas. Jesus andou por aí tocando pessoas que estavam impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com hemorragias ou pessoas mortas. E quando ele toca elas, a impureza delas deveria ser transferida para Jesus. Mas em vez disso, a pureza de Jesus é que é transferida para elas e cura os seus corpos.
Jesus é tipo aquela brasa viva da visão de Isaías. Isso aí. E Jesus afirma que é a personificação humana da própria santidade de Deus, e que ele e seus discípulos são agora o templo da sua presença. Então, através deles, a santa presença de Deus vai permear todo mundo, trazendo vida, cura e esperança. E é por isso que Jesus diz que os rios de água viva vão fluir de dentro dos seus discípulos. Então essa é a nossa parte da história, onde a gente está agora. Mas aonde tudo isso vai levar? As últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, dessa vez de um cara chamado João. E na sua visão, a gente vê o mundo inteiro feito completamente novo. Toda a terra agora se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, irrigando toda a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida.